O preço da verdade. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Mateus 13:44. O poeta romano Ovídio disse uma vez: os presentes mais aceitáveis são sempre aqueles que o doador faz precioso. E se assim for, nenhum presente pode ser mais precioso ou mais apreciado do que a verdade. A verdade tem um preço tremendo. A verdade não pode ser comprada com economia de recurso ou tempo. Não há como adquirir ou demonstrar a verdade, a menos que você esteja disposto a vender tudo o que tiver para comprá-la. Depois de estudar a verdade por 20 ou 30 anos, muitas pessoas se perguntam por que não parecem muito melhores do que antes. E isso é devido principalmente ao fato de que elas aceitaram os ensinamentos do Mestre apenas em parte. Muitos afirmam que todo o ensino da verdade deve ser encontrado nos ensinamentos de Jesus. Mas quantos estudaram seriamente a visão de Jesus sobre o quanto devemos pagar pela verdade e quanto devemos estarmos prontos para o sacrifício e a renúncia? Nos tempos antigos, um preço foi pago por essa verdade, o sentido humano da vida. Jesus pagou esse preço. Pedro, Paulo e João pagaram, assim como milhares de outros que já sabiam de antemão que, voltando-se para a verdade, eles estavam se arriscando à perda de seu senso humano de vida. Hoje, os professores modernos da verdade estão fazendo a mesma coisa. Ao explicar que a mente de Deus é a sua mente, eles estão se arriscando ao desprazer de todo o mundo humano. O que eles realmente querem dizer é que Deus é a sua mente individual e que todo o poder da divindade está incorporado em sua mente individual. A razão pela qual nem sempre damos evidências externas desta verdade é porque nós não aceitamos seriamente a verdade de que Deus é a nossa mente, e assim nos sentimos limitados em muitos caminhos. Por exemplo, se o seu telefone tocou várias vezes em uma hora, com pessoas pedindo ajuda, dizendo que elas estavam muito doentes, algumas delas morrendo, as chances são, em cerca de 80%, que você diria: eu não estou qualificado para dar essa ajuda, é melhor você chamar um praticante. Você foi informado de que Deus é a sua mente, mas você não aceita essa verdade como um fato. Portanto, você sente que há uma limitação para o seu poder de cura, mas não é o seu poder mesmo de modo algum. É a mente de Deus que cura. Não era a mente pessoal de Jesus, nem a sua mente instruída. Era a mente de Deus operando como a mente individual de Cristo Jesus, que fez o trabalho de cura. Deixe essa mente estar em você. Como você pode deixar esta mente estar em você, exceto reconhecendo que ela está em você? Ela não é uma mente separada e à parte de você, que você possa admitir em sua mente. Você pode apenas deixar que essa mente seja a sua mente pelo reconhecimento. Obrigado, Pai. Tua mente é a minha mente. Então, quando você é chamado para atender pedidos de ajuda de qualquer natureza, você pode dizer: certamente, eu posso ajudá-lo. E você terá curas. O Mestre sempre dizia: eu de mim mesmo nada posso fazer. Mas a mente que estava em Cristo Jesus, a mente de Deus, alimentou 5.000, curou as multidões e ressuscitou os mortos. Nenhuma demanda pode vir a nós que não possamos cumprir. É certo que não cumprimos todas elas, falhamos em algumas, mas a única razão é que não reconhecemos plenamente que Deus é nossa mente. Nós aceitamos isso com certas restrições. Nós nos bajulamos com o pensamento de que mais 1 ou 2 anos de estudo podem fazer isso por nós, mas isso não é verdade. Apenas uma coisa faz a lei eficaz para você, e isso é o reconhecimento de que a mente de Deus é a sua mente, e, portanto, sua mente é totalmente capaz de satisfazer qualquer necessidade, seja física, mental, moral ou financeira. Toda necessidade da vida humana que se dirige a você pode ser satisfeita através da mente de Cristo Jesus, que é a sua mente individual. Deus não faz diferenças entre as pessoas, portanto, qualquer coisa que é verdade para uma é verdade para todos. Jesus disse: meu Pai e seu Pai.
sua mente e minha mente, e você pode aceitar isso literalmente. Qualquer cura que Jesus realizou foi através da mesma mente que está em você. Isso não é egoísmo, nem se vangloriar de poder pessoal. Esta é a mais profunda humildade do mundo, humildade que não tem nenhuma falsidade em relação a isso. Essa é a humildade que reconhece: todo o poder é dado a mim em virtude do fato de que a mente de Cristo Jesus é minha mente individual e pode fazer todas as coisas. Baseado na revelação do Mestre de que Deus é sua mente individual, você pode entender que não há limite para sua inteligência ou seu poder. Então prossiga até a percepção de que Deus é a sua vida e você vai entender por que você é imortal. Como Jesus mesmo deve ter expressado, Deus é vida eterna. Você deve então concordar que a vida não tem nenhum processo de envelhecimento, nenhum processo de mudança e nenhum processo de morte. Em todo o plano de vida, Deus não providenciou uma única morte. Se você fosse estudar minuciosamente os 4 evangelhos, você descobriria que a experiência da morte nunca foi aceita pelo Mestre como necessária e correta, ou justa e natural. Sempre que foi apresentado a ele, ele venceu a aparição da morte, mas ele não a poderia ter superado se a morte tivesse realidade. Nunca pode uma lei de Deus ser anulada. 2 vezes 2 são 4. Se a morte fosse uma lei, o Mestre nunca a poderia ter deixado de lado, porque Deus é vida individual. A realização dessa verdade o libertará de toda a experiência de desarmonia física, velhice ou morte. Não é suficiente ouvir essas palavras ou lê-las. Há um preço a ser pago. Houve um tempo em que você não poderia comprar essas verdades de um mestre espiritual nem por milhares de dólares. Elas eram consideradas sagradas demais, secretas demais, preciosas demais. Hoje, elas estão disponíveis para todos em algum panfleto, por algumas moedas. Talvez seja por causa disso mesmo que não pagamos o preço real, ou da aplicação, colocando a verdade para funcionar, aceitando-a como nossa consciência. Quando você percebe que Deus é a sua mente, você tem um tratamento que deve estar em operação não menos de 100 vezes por dia. Toda vez que há uma tentação de acreditar no esquecimento, isso deveria ser um lembrete constante para perceber Deus como mente individual, não fazendo afirmações sobre isso, mas conhecendo a verdade, lembrando-se da verdade, percebendo que Deus é mente e é capaz de dar conta de qualquer demanda. Essa percepção é uma arma espiritual que, se usada, irá protegê-lo das bombas e guerras. Deus é a sua vida, e o que poderia destruir a vida de Deus? Você não tem uma vida a perder ou ganhar, você não tem vida para ser curada ou morrer, há apenas uma vida, e essa é a vida de Deus. A causa de todo pecado, toda doença, toda falta e limitação, velhice e morte, é a crença e a aceitação de que temos uma vida por nós próprios, que teve um começo e deve ter um final. Nós não temos essa vida. Através de todas as eras, milhares de anos antes de Cristo, a revelação dada é que Deus é vida, vida individual. O preço que devemos pagar por essa verdade é o cultivo da capacidade de nos disciplinar. Toda vez que surge uma sugestão de que nós temos uma vida limitada ou uma mente limitada, devemos constante e conscientemente perceber: Deus é a vida em mim. Ele pode dar conta de qualquer demanda. Como Deus é a vida em mim, eu sou eterno, imortal, indestrutível. Para todos os gloriosos dons de Deus, o grande preço é a autodisciplina. Cada um de nós tem o direito de aceitar esses presentes em proporção ao grau em que desenvolvemos nossa capacidade de nos disciplinar. Este é o preço da verdade. A oração. Abre minha mente para o julgamento justo. Abre meus olhos para ver o Cristo em tudo que encontro. Abre meus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Abre minha boca para falar a palavra de Deus. Abre meu coração para o amor, abre minhas mãos para servir. Guia meus pés para que eu possa andar no caminho pelo qual a verdade se manifeste através de mim. Obrigado, Pai.
Em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25, 40. Eu venci o mundo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Como você sabe, o Mestre nunca desperdiçou palavras, e toda declaração que ele fez deve ser considerada à luz de uma revelação que abalou o mundo. Cada palavra deve ser considerada como uma verdade, cuja compreensão é vital para sua experiência individual. Depois de ler essas palavras do Mestre, sua primeira inclinação pode ser acreditar que ele venceu algo externo ao seu próprio estado de consciência. Talvez você possa pensar que ele superou pessoas, falta, limitação ou guerra. É possível que você nunca tenha considerado o que o Mestre realmente quis dizer quando disse: eu venci o mundo. E nesse caso, essa é uma boa oportunidade para meditação e reflexão sobre esta tremenda revelação. O mundo está dentro de você e dentro de mim. Não há mundo fora de você ou de mim. O mundo não existe em parte alguma, exceto dentro da consciência do indivíduo. O mundo está corporificado dentro da consciência e nos aparece como pensamento, como nosso pensamento sobre o mundo. E assim é que o nosso mundo é constituído ou de uma consciência da verdade ou de uma série de crenças universais que mantemos sobre o mundo. Essas crenças podem até se aproximar do entendimento correto, mas também podem estar bem longe disso. Como seres humanos, o nosso mundo é composto de conceitos daquilo que observamos e daquelas pessoas e coisas das quais nos tornamos conscientes no curso normal da existência. É por essa razão que o nosso mundo consiste de amor e ódio, de confiança e medo, de saúde e doença, de riqueza e pobreza, de pecado e pureza. O mundo que nós mantemos no pensamento é composto de dois poderes, o bem e o mal. Nós amamos e desejamos aquilo que aceitamos como bom. Nós odiamos e tememos aquilo que consideramos mal. Nosso mundo consiste de pessoas, algumas das quais gostamos e confiamos, e outras que não gostamos e nem temos confiança. Nós vamos aos extremos de amar alguns e odiar outros. Nosso mundo é composto de conceitos e de nossas reações a esses conceitos. É este o mundo que o Mestre disse ter vencido, e de fato, ele venceu o mundo das crenças humanas, conceitos materiais, teorias e opiniões. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo, disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Lucas 4, 1 a 13. Cada uma dessas tentações, por sua vez, teve que ser enfrentada dentro do pensamento do Mestre, que ponderou e lutou dentro de sua própria consciência, até que ele as vencesse. Você notará que está escrito: e quando o diabo acabou com toda a tentação, ele afastou-se dele por um tempo. E com isso nós presumimos que havia experiências recorrentes de tentações na vida do Mestre. Quando o Mestre se reuniu com as multidões, ele teve que vencer em si mesmo
a crença universal da doença e da morte, da escassez e do perigo, a crença nas condições e atividades fora do governo e controle de Deus. Essas tentações foram superadas na proporção de sua total confiança no entendimento de que o governo do seu universo estava sobre os ombros do Pai em mim. Essas tentações do mundo apareceram ao Mestre como se estivessem fora de seu próprio ser. Elas apareceram como pessoas passando por doença e morte, falta e limitação, como homens que eram pecadores, como homens que eram traidores e falsos. Todas as tentações nos aparecem dessa maneira. Nunca paramos para perceber que essas aparências que tocam nossas vidas não são algo externo a nós. Nós aceitamos a aparência como se fosse algo fora de nossa própria consciência, e assim, nosso esforço é fazer a correção, melhoria ou cura fora de nossa própria consciência. Um dos pontos altos da mensagem do Caminho Infinito revela que, embora as aparências possam atestar o fato de que há males fora do nosso próprio ser, isto é, males relacionados com pessoas e condições, nós, como estudantes, devemos reconhecer imediatamente que estamos sendo tentados a acreditar que são pessoas ou condições externas. Nós devemos perceber que estamos sendo tentados a fazer algo para, por ou sobre eles, enquanto tudo isso está, na verdade, ocorrendo dentro de nossa própria consciência e lá deve ser enfrentado. Se há pessoas doentes e pecadoras em sua experiência, essa tentação deve ser confrontada dentro de si mesmo, até chegar à realização de Deus como ser individual. Se houver ladrões em seu mundo, conheça isso também como uma tentação de aceitar o testemunho dos sentidos. Se houver falta e limitação em sua experiência, lute com a tentação dentro de você, até chegar a esse ponto de realização em que se torna claro que Deus é o ser individual, que Deus constitui todo o ser. Ao superar as tentações dentro de você, você supera essas fases do mundo representadas por tais tentações. À medida que você enfrenta cada tentação, à medida que cada uma surge, você também alcançará aquele nível da consciência em que você poderá dizer: eu venci o mundo. E até então, mesmo se você vencê-lo em alguma medida e por graus, ainda assim você terá alcançado harmonia em sua experiência.